mas é um jogador muito polêmico, né? Ele entra em 2 lances, é expulso e 11 assim, minutos, aquilo que o treinador pensou de ofensivamente buscar, tentar uma pressão, perdendo mais um jogador, fica complicado, fica mais difícil ainda. Por mais que seja um incomparável, como o Pascoal diz, esse incomparável para mim está oscilando. Eu já venho dizendo isso há algum tempo. O Flamengo não está mantendo um nível em todos os jogos ou em tempos do mesmo jogo. Eu acho que assim, o Flamengo, desde aquele jogo, eu estou puxando assim, os mais recentes, desde o jogo contra o Estudiantes no Maracanã, faz um primeiro tempo espetacular. Segundo tempo cai de produção. Tem a expulsão do Plata, condiciona isso. Mas o time baixa. Acho que as opções de substituição do Felipe Luiz não estão funcionando. Naquele jogo, quando ele coloca o Danilo, né, tira um jogador de lado, traz o time muito para trás, o Estudiante cresce no jogo. O Flamengo não faz um bom jogo. No jogo da Argentina, não faz um bom jogo, perde o jogo. Jogo contra o Vasco, oscila também. Jogo contra o Corinthians faz um primeiro tempo muito ruim. É que o Corinthians não teve a competência de matar no primeiro tempo. Aí o Flamengo faz o segundo tempo do Flamengo que a gente conhece, do time que tem o melhor elenco. E aí vira o jogo. E esse jogo contra o Bahia tem o problema da expulsão, mas não é um rendimento ideal. Felipe Luiz começa o jogo com o Pedro, mas acho que é nítido que o Pedro não é a primeira opção do Felipe Luiz. Na minha visão, analisando, o Felipe Luiz não tem o Pedro como titular do time dele. Ele já não começa o jogo passado como titular, entra bem no finalzinho do jogo, mas bem no finalzinho, o Flamengo precisando de jogadores ofensivamente para ganhar do Vasco da Gama, ele não faz isso. As opções são sempre os jogadores de lado, de velocidade e que fazem marcação, pressão. Não é a característica do Pedro, e o Pedro fica como a terceira opção. Ele coloca o Pedro no jogo. Quando perde um jogador, o zagueiro, para recompor, ele tira o centroavante, geralmente tira, posiciona ali, 2 linhas de 4, deixando um centroavante como referência para segurar os defensores. Não, ele tira o Pedro. Então é a primeira opção dele, eu não concordo. Acho que o Pedro acaba com isso não tendo uma sequência, e aí vem uma cobrança em cima do Pedro. O Pedro não está fazendo gol, o Pedro não está jogando. Mas o treinador tem optado por uma outra formatação. Hoje o jogador da preferência dele está sendo o Carrascal, o Plata como centroavante, às vezes nem é o Bruno Henrique. Bruno Henrique agora está entrando pelo lado, no lugar do Samuel Lino, que a torcida até pegou no pé porque perdeu esse gol. Não é mais o Cebolinha que entra. Então são opções, o Felipe Luiz conhece o elenco, ele faz para mim um trabalho bom no Flamengo, mas nas últimas partidas, acho que as opções que ele tem para início de jogo e para substituição não tem me agradado e o Flamengo não está correspondendo. E hoje não é mais o líder do campeonato, com um jogo a mais que o Palmeiras. Vovozinho, dentro do que você nos explicou agora, você não acha que o Felipe são cartas marcadas? Todos os jogos são as mesmas substituições, o mesmo sistema de jogo, e isso está prejudicando o Flamengo? Acho que sim, acho que assim, as substituições dele são jogadores de mesma característica, mesma função, Agora não, porque ele está colocando o Carrascal pelo lado do campo, a opção tem sido essa, às vezes o Plata como centroavante, ou o Bruno Henrique, ou o Pedro, como foi alguns minutos até o momento que o Danilo foi expulso, mudou um pouquinho, porque ele jogava com 2 jogadores mais de velocidade, mas a maioria das vezes sai um jogador de velocidade pelo lado, entra um jogador de velocidade. Quando o Arrascaeta, que ele controla a minutagem, sai, às vezes, por característica, porque não tem um jogador dessa função, para mim seria o Carrascal. Mas não é o Carrascal que está substituindo o Arrascaeta. Ele está colocando o Luiz Araújo, às vezes recua o Plata para ali. É o dia a dia, ele está olhando isso.
Mas esse elenco, que para mim é o melhor do futebol brasileiro, continua sendo o melhor, discuto com o Pascoal essa palavra incomparável. Incomparavelmente melhor. Discuto essa palavra incomparável. Muito obrigado, Zinho. Muito obrigado. Porque se é incomparavelmente melhor, não pode oscilar tanto. É incomparavelmente melhor. Jogar jogo muito igual contra os outros times, se é incomparável. Você, quando é melhor, o Flamengo, para mim, tem o melhor elenco. Mas esse melhor elenco, às vezes, não vai jogar o seu melhor futebol e o time adversário tem boa estratégia para anular. Por isso que eu discuto a palavra incomparável. Incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. E por que está atrás do Palmeiras na classificação geral? Disparado. Por que o Palmeiras está na frente? Porque você já ouviu falar que tem um adversário do outro lado? São os mesmos adversários. Você já ouviu falar nisso? Mas a gente está falando de incomparável. É jogo de futebol? Mas Flamengo e Palmeiras enfrentam os mesmos adversários. Ô, Zé, fica rindo, Zé. Pô, tô falando sério, Zé, fica rindo aqui, cara. Não, Zé, tô conversando com o rapaz. Se o Flamengo é incomparavelmente melhor, eles jogam as mesmas competições. O brasileiro, balizamento idêntico, porque enfrentam os mesmos times. Os últimos jogos do Flamengo... Dentro e fora de casa. O Flamengo jogou contra quem os dois últimos jogos? Contra o Cruzeiro e contra o Bahia. O Cruzeiro tá jogando o quê? Tá jogando pelo quê? Pelo título? Sim. O Bahia tá jogando pelo quê? Pelo G4. Uma vaga na Libertadores? O Bahia ganhou de quem no último jogo lá na Fonte Nova? Sim, mas... Da Sociedade... Lá atrás... Então tem adversário, Lá atrás o Flamengo pegou esses adversários que o Flamengo pegou um adversário competente. Um adversário... O Palmeiras tem um jogo a menos e mais pontos que o Flamengo. Eu vou falar um negocinho pra você, porque você sabe que eu gosto de suscitar dúvida. Nosso apresentador Aquele lance do impedimento ali do gol anulado do Bahia, eu tenho muitas dúvidas. Porque pra mim o pezinho... Não foge da resposta, não. Se o Flamengo é incomparável, por que está atrás do Palmeiras na classificação? Atrás como? Os pontos são os mesmos. Assim, mas são os critérios. Critérios de desempate e 55 pontos dos dois. Incomparavelmente melhor. Um jogo a mais o elenco do Flamengo é incomparavelmente melhor do que qualquer outro time do futebol sul-americano. Não tem elenco melhor do que o Flamengo na América do Sul. Se vocês tiverem o elenco, vocês me apontem, por favor. Mandem aqui pro doutor Cleal. Qual melhor. O que a gente fala é a palavra incomparável. Não melhor tem comparação. É uma coisa, incomparável é outra. Quando não tem comparação, é incomparável. É o elenco do Flamengo. Ele é incomparavelmente então o Felipe Luiz está trabalhando mal. Tem comparação. O Felipe Luiz, porque o Flamengo fez 26 jogos. Ganhou do Cruzeiro, empatou com o Vasco. Então. Aí eu vou me valer. Não é incomparável, é melhor. É incomparavelmente. Isso, me ajudou. Muito obrigado, Daniel. Então é o seguinte, o Daniel me ajudou. Então, empatou com o Vasco. Empatou com o Vasco. E ó, foi aqui, ó. Foi aqui, com o Vasco também. Com o Cruzeiro. Perdeu pro Bahia. Perdeu pro Bahia. Perdeu pro Estudiantes. Empatou com o Grêmio. Vamos lá, vamos recapitular. Mas é um elenco incomparável. E aí? Ozinho, não, mas ele... Não, é melhor. Ele é incomparavelmente melhor que os outros. Só que não está... Você é teimoso, é que você é teimoso. Você está de teimosia. Empatou com o Ceará. Você está de teimosia. Empatou com o Ceará. O time em campo não está... Vou pegar uma figura neutra aqui, não tá? Não, só quero concluir. Zé Elias. O time não está produzindo em campo. Deixa aí. Não está produzindo em campo aquilo que se espera do Flamengo. É decepcionante. Para mim é decepção. No futebol de hoje, sim, com o nosso calendário do jeito que é, você prefere, eu não vou nem falar de quais times eu estou falando, uma equipe com quase todos os seus jogadores na faixa de 26, 27 anos, e o nível no auge, o nível igual, lineares, ou jogadores mais talentosos. Esse é o Palmeiras. Mais talentosos, com muitos acima dos 30 Esse é o Flamengo. Dentro do nosso eu calendário. Não quis falar, mas eu falo por exatamente. Você. Depende do estilo de jogo do meu treinador. Hã? Depende do estilo de jogo do treinador. Sim, mas... então... Eu preferiria, dentro do nosso calendário, um time uniforme. Eu acho que a mescla ela é importante.
Você tem que mesclar jogadores mais jovens e jogadores mais velhos. Mas eu concordo Fabrício, Veja como faz eu um concordo. favorzinho, só pra gente Veja como eu aguçar aqui a nossa memória. Eu também concordo. Os últimos 5 jogos do Flamengo na tela, Então, por favor. pode pôr ali. Então, como eu concordo com o Zinho, é o seguinte, o time não está jogando o que se espera dele. É fato, é notório. Alguns jogadores estão abaixo do que podem Osvaldo produzir. Pascoal. Os 3 jogadores do meio campo do Bahia ganharam o jogo ontem. A temporada funilando. Incomparável! Aí! A temporada funilando. 10 jogos antes dessa Calma, sequência. Não, só pra Calma. sentir. 8 vitórias e 2 empates. Últimos 5. Uma vitória em 5 jogos do incomparável, 2 empates e 2 derrotas. O aproveitamento antes dessa fase mais claudicante era de 86,7%, agora 33,3%. Correu um risco contra o Corinthians, hein? Não, a derrota, correu um sério risco. Aquela vitória... Quase que essa vitória não sai. 3-0 no primeiro tempo. Gols por partida. Agora caiu para 0,60, menos de um gol por jogo. Nas últimas 5 partidas, o incomparável. Na hora que a onça tá começando a beber água. Sofria meio gol por jogo, agora toma Jogando sem 0,80. centroavante. Isso não é preocupante? Mas é absolutamente preocupante. Eu vou repetir, acho que as pessoas não estão ouvindo o que eu tô falando. Acho que eu sou um pouco... Acho que eu sou... Tá com o Daniel, tá funcionando esse microfone Você é um aqui, Daniel? sambalhão danado. Ei, Daniel, cadê ele lá? Olha aí, tá Amoleto. funcionando aqui porque eu não tô entendendo o que eu... Amoleto, traz um papel e Tigrão, caneta tá aí. funcionando, filho? Os caras tão acreditando. Olha o Tigrão. Tá funcionando, Tigrão? Olha lá. Quase que cai, que entrou aqui que nem um Então, raio. o Daniel lá em cima da mesa. Tá funcionando, Daniel? Eles não estão escutando o que eu tô falando, Daniel. Eu vou repetir. Coloca aí, coloca Vai, Tigrão, aí. segura aí que eu vou falar. Aqui. Incomparável, eu gosto, eu É gosto. aqui. Vou dizer pra vocês. Isso, é incomparável. Mas não está jogando como incomparável. Vocês estão Mas daí é fácil, Vocês estão né? entendendo o que eu tô falando? Mas daí é De repente fácil. vocês não estão entendendo o que eu tô falando. E aí o problema é meu, porque eu É não incomparável estou... só no papel, então? Ele é incomparável, não tem comparação com o elenco do Flamengo. Só que esse incomparável não está jogando como incomparável. Então, você, Aí tem algumas você passa coisas o que ano precisamos falando aqui que o listar. time é incomparável, aí o time começa a ratear, você fala que é incomparável, mas não tá jogando como incomparável. Não está. Aí não vai errar nunca. É claro que não, porque é incomparável. Vovozinho, eu não tô Aí- entendendo, vovozinho. Como é que funciona isso? É claro, é óbvio. É óbvio. Não. Eu não vou mais gastar o meu tempo nessa discussão, não. Eu quero dizer pra vocês Ou o não. seguinte, o Bahia ganhou o jogo e teve todos os méritos. O Jean Lucas, como é que é o nome do volante do Bahia, o primeiro volante? Acevedo. do Bahia? O Acevedo jogou uma partida impecável. Primeiros pontos de Rogério Ceni. Rogério, do Rogério Ceni Demorou um contra o pouquinho, Flamengo. 16 jogos antes. Os dois zagueiros do Bahia jogaram uma partida impecável. O Bahia obrigou o time do Flamengo a jogar por dentro. E aí o Flamengo se estrubicou. Eu tô procurando até agora o debochado, eu não vi o debochado ontem. Debochado meteu a bola belíssima pro Samuel Lino. Eu não vi o debochado ontem. É pouco pro Se o debochado. Samuel Lino faz o gol, você ia ter visto. Não vi, é pouco. Pro debochado é pouco. O debochado Voltamos não amanhã. Você viu o marcação Pedro perto no jogo? dele. Você viu o Pedro no jogo, Pascoal?